Ei, você esquece as coisas, ouve algo, alguma informação, alguém te fala sobre um assunto e você esquece. Será que você já esqueceu de algum compromisso ou até mesmo de promessas que você fez? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente segue aprendendo com Jesus. E na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você o último versículo do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Esse versículo diz assim: E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Esse é o versículo 72 do capítulo 14. Esse versículo encerra um relato de Marcos sobre a traição de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro havia sido avisado que negaria Jesus. Foi avisado pelo próprio Jesus. E Pedro, de forma veemente, rebateu e diz que nunca negaria Jesus. Pedro garantiu para o próprio Cristo que iria preso e até morreria por ele. Mas ainda assim, logo que Jesus foi traído e preso, Pedro parece ter esquecido tudo que havia prometido. O Evangelho de Marcos diz que todos abandonaram Jesus assim que ele foi traído e preso. E o relato mostra que Pedro também se afastou. Mas Pedro procurou seguir Jesus à distância. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado. E Pedro foi até lá, mas ele ficou no pátio, ele não entrou, ele não quis se comprometer. Como estava ali, ele foi reconhecido primeiro por uma criada e foi reconhecido como um seguidor de Jesus. E aí Pedro negou. Mas a criada, ela espalhou a informação e Pedro voltou a ser questionado mais 2 vezes. Se era ou não era um discípulo de Jesus, se estava ou não estava com Jesus. Então, por 3 vezes, Pedro foi confrontado e por 3 vezes Pedro negou. Curiosamente, Pedro esqueceu do que Jesus havia dito. Esqueceu. Pedro esqueceu, inclusive, da promessa que ele havia feito. Entretanto, após negar por 3 vezes que era um dos discípulos de Jesus, o galo cantou pela segunda vez. E só depois de cantar pela segunda vez, Pedro caiu em si e lembrou das palavras de Jesus. Note, se você voltar ao versículo 68 do capítulo 14, você pode fazer isso, você vai ver ali que logo após negar pela primeira vez, após ser abordado pela criada, após negar pela primeira vez, o galo cantou pela primeira vez. Ali Pedro já poderia ter lembrado do que Jesus havia dito, mas não lembrou. O esquecimento foi tanto que só depois de negar 3 vezes e o galo cantar 2 vezes, Pedro caiu em si. Esse relato nos ensina algumas lições. A primeira delas, quando estamos em risco, o nosso egoísmo, o nosso interesse em nos proteger, fala mais alto. O nosso cérebro parece sofrer um apagão. Tudo que realmente importa passa a ser defender o nosso interesse. Compromissos firmados, o que foi dito, o que foi ouvido, some, desaparece da nossa mente. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele criou o conceito de imperativo categórico. De forma simples, para Kant, o que é certo deve ser feito mesmo que haja prejuízos pessoais. Fazer o que é certo, não importa a consequência. No entanto, em nossa humanidade, isso geralmente não acontece. Diante do risco, nós mentimos. E aí distorcemos, escondemos, traímos. E foi isso que aconteceu com Pedro. Mesmo tendo sido alertado, ele esqueceu de tudo. Mesmo tendo se comprometido em estar com Jesus e morrer por Jesus, ele fez de tudo para livrar a própria pele. Uma segunda lição: o fato de alguém ter estado conosco, se comprometido conosco, quem sabe em nos ajudar ou até em nos defender, tem pouco valor.
se este alguém também correr algum risco. Já aconteceu com você? A pessoa disse: eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu nunca vou te deixar na mão. E aí, quando você precisou dela, ela deu uma desculpa qualquer ou simplesmente sumiu do radar. Já aconteceu com você? Pedro, que era íntimo de Jesus, fez isso. Então, até mesmo as pessoas que confiamos podem nos deixar na mão. Uma terceira lição: a gente escuta, mas nem sempre a gente ouve de fato e guarda no coração aquilo que foi dito. Frequentemente nós interagimos com as pessoas, falamos com as pessoas, mas não nos envolvemos com aquilo que está sendo conversado. Isso mostra o quanto nós somos falhos e até mesmo egoístas. No ato de se lembrar, no ato de ouvir com atenção e principalmente de não falhar no compromisso com o outro, nós revelamos o nosso caráter. Mostramos ainda o quanto a outra pessoa realmente importa para nós. Uma quarta lição: a falha de Pedro foi com o próprio Cristo, Filho de Deus. Isso me faz pensar na frase do salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Gente, é preciso fazer um verdadeiro esforço para manter a palavra guardada no coração, a fim de ser lembrado de qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha, o que é certo a ser feito. Mas esse relato tem ainda uma quinta lição. Pedro negou 3 vezes, precisou ouvir o galo 2 vezes para se lembrar de tudo. E o texto é claro ao dizer que Pedro se lembrou. Se Pedro se lembrou é porque Pedro havia esquecido. Mas o texto mostra que após se lembrar, Pedro começou a chorar. O choro de Pedro é a demonstração de reconhecimento do erro. E aqui está a chave. Pessoas erram, mas reconhecer o erro é o primeiro passo para a mudança. O choro evidencia que Pedro caiu em si e percebeu o que havia feito. Ele entendeu que havia falhado. E ao reconhecer o erro, Pedro teve a chance de se reaproximar de Jesus e, mais do que isso, de ser peça fundamental para o avanço do Evangelho. E esta aqui, para mim, é a lição mais importante. O reconhecimento do erro leva ao arrependimento. O arrependimento permite a mudança e permite novas atitudes. Pegou a ideia? Que Deus nos ajude. E se a mensagem de hoje fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo.